Meu nome é Hugo, tenho 20 anos, estudo à noite e passo as manhãs limpando piscinas pelos condomínios de Campinas. E foi numa dessas manhãs, quente a ponto de fazer o ar parecer grosso, que cheguei ao Jardim das Figueiras pela primeira vez. Bati o ponto na portaria, atravessei o condomínio devagar e, quando cheguei diante da casa 128, notei algo tão simples quanto intrigante. O portão lateral estava sempre entreaberto. Nem aberto, nem fechado. Como se aguardasse alguém específico. Empurrei devagar e entrei no jardim. Grama baixa, lavandas alinhadas, cheiro leve de cloro vindo da piscina ainda adormecida sob o sol. Foi quando ouvi passos no piso externo. Você é o Hugo? A voz era tranquila, madura, com aquela segurança que não precisa ser exibida. Me virei e vi Clara pela primeira vez. Robe claro, preso na cintura, e por baixo um maiô azul marinho que contrastava com a pele iluminada pelo sol da manhã. O cabelo dela estava meio solto, meio preso, como se tivesse acabado de decidir que não valia a pena arrumar demais. Sou eu, sim, respondi, tentando parecer mais acostumado àquilo do que realmente estava. Ela sorriu de leve, um sorriso curto, educado, mas que ainda assim me atingiu como uma brisa mais fresca que o próprio vento. Trouxe água com limão. Está mesmo muito quente, disse, estendendo o copo. Aceitei. O gesto parecia simples, mas ficou marcado em mim de um jeito que eu não soube explicar. Talvez pela delicadeza. Talvez pela naturalidade com que ela fazia tudo parecer fácil. Comecei o serviço. Skimmer, peneira, verificação do motor, produto medido com precisão. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me pegava consciente de cada detalhe ao redor, como se a casa tivesse um silêncio próprio, uma calma que não se encontra em lugares novos. Clara ficava ali perto, não vigiando, não invadindo, apenas circulando pelo quintal com uma presença tranquila. Em certos momentos, eu sentia o olhar dela pousando em mim, curioso, porém sem exigir nada. Quando eu levantava o rosto, ela desviava com um meio sorriso. Faz tempo que você trabalha com isso? Perguntou quando vim buscar a assinatura do serviço. Desde os 17. Ajuda a pagar a faculdade, respondi. Ela sentiu, pegou a caneta com movimentos lentos, como se pensasse antes de cada gesto. Assinou com letra firme. Mesmo horário na próxima semana, tudo bem? Claro, falei. Mas quando saí pelo portão lateral, aquele mesmo portão sempre entreaberto, percebi que algo tinha sido diferente naquele serviço. Antes de entrar no carro, abri o celular, anotei Clara, casa 128 Gui, sem motivo claro, desenhei uma pequena estrela ao lado do nome. Foi um impulso. Um impulso inesperado, impossível de ignorar. Voltei ao Jardim das Figueiras na semana seguinte com a sensação estranha de que conhecia a casa 128 há anos, embora tivesse ido lá só uma vez. O sol estava menos agressivo, mas o ar ainda tinha aquele calor abafado típico de Campinas em fevereiro. Quando empurrei o portão lateral, de novo entreaberto, ouvi vozes no quintal. Eu falei, Clara. Você não contou que ele era assim. Disse uma mulher, rindo alto, com um tom cheio de energia. Clara respondeu com um sorriso curto, desses que tentam disfarçar incômodo sem entregar tudo. Assim que virei a esquina do corredor lateral, encontrei as duas. Clara, de short bege e regata leve, parecia ainda mais serena que na primeira vez. Ao lado dela, uma mulher de cabelos castanho claros, lisos e longos, vestido floral e postura expansiva, como se ocupasse o ambiente inteiro sem pedir licença. Oi, você deve ser o Hugo, ela disse, analisando cada detalhe de mim como quem avalia um objeto em exposição. Viviane, prazer. Prazer, respondi, tentando manter o foco no trabalho, mas era impossível não notar a vibração dela. Viviane tinha aquele jeito que parece sempre à beira de fazer algum comentário atravessado, e fazia. Clara, você realmente não contou nada. Achei que fosse só um rapaz qualquer da manutenção, disse, apoiando a mão no ombro da amiga. Mas olha só. Clara desviou o olhar, respirou fundo, e respondeu. Vivi, deixa ele trabalhar. Era um pedido gentil, mas havia um toque de proteção ali,
quase imperceptível, que me pegou desprevenido. Fui até a piscina, ajustei as bombas, comecei a limpeza como de costume. Mas a conversa das duas escapava pelo ar quente, flutuando até mim sem eu querer ouvir. Você precisa sair mais, Clara, disse Viviane. Ficar só nessa casa arrumada não resolve nada. Eu sei. Só, estou organizando as coisas, Clara respondeu, num tom mais baixo. Organizando ou evitando? Viviane provocou. Clara riu, mas não respondeu. A risada era bonita, mas carregava alguma coisa contida. Enquanto eu escovava os azulejos, senti por um instante que Clara olhava novamente na minha direção. Quando ergui o rosto, ela desviou rápido, como se tivesse sido pega. Terminei o serviço e, ao guardar as coisas, percebi que Viviane já tinha ido embora pelo portão lateral, anunciando que apareceria depois. Clara ficou sozinha no quintal, mexendo distraidamente em um vaso de jasmim. Aproximei-me com a prancheta. Terminei, Dona Clara. Pode assinar aqui. Hugo, ela disse antes mesmo de pegar a caneta. Amanhã eu vou receber alguns amigos. Uma coisa simples. Se você quiser passar. Ela falou devagar, como se tivesse medo de estar indo longe demais. Ou de não estar indo longe o bastante. Ah, claro, respondi sem pensar. A fala saiu tão rápido que denunciei exatamente o que eu não queria mostrar. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero, que parecia ter sido guardado só para aquela situação. Então, amanhã, depois das 8. Se quiser. Assinou o papel, devolveu a caneta e se afastou alguns passos, como se percebesse que ficara mais próxima de mim do que pretendia. Saí pelo portão entreaberto com o coração acelerado. Eu vinha trabalhando em dezenas de casas nos últimos anos, mas nunca tinha sido convidado para nada além de um copo d'água. E ali estava eu, aceitando o convite de uma mulher que mal conhecia, mas cujo jeito calmo, atento e misterioso já fazia parte da minha semana. No caminho de volta ao carro, percebi que estava sorrindo sem motivo aparente. Ou talvez o motivo tivesse nome, Clara. Sou pontual por hábito, mas naquele sábado cheguei alguns minutos antes do combinado. Caminhei pelo condomínio devagar, tentando convencer meu peito a não parecer tão apertado. Quando empurrei o portão lateral, sempre entreaberto, ouvi risadas suaves misturadas à música baixa. Um violão tocava alguma coisa tranquila, dessas que fazem o quintal parecer maior do que é. O varal de luzes estava estendido de um lado ao outro do pátio, criando um brilho amarelado que transformava a casa de Clara em algo quase cinematográfico. Uns 6 ou 7 convidados conversavam ao redor da mesa de madeira, copos apoiados, clima leve. Foi Viviane quem me viu primeiro. Olha só, o convidado especial chegou. Disse alto demais, como se anunciasse um prêmio. Algumas cabeças se viraram. Senti o rosto esquentar. Clara apareceu logo atrás, segurando 2 taças. Mas o que me atingiu de verdade foi vê-la com o cabelo solto, caindo pelas costas, e um vestido cinza claro que parecia simples, mas tinha um jeito elegante que era só dela. Ela não precisava de nada extravagante para chamar atenção, bastava existir ali. Hugo, disse, se aproximando com um sorriso discreto. Que bom que veio. Entregou-me uma taça. Nossos dedos se tocaram por um instante rápido demais para ser intencional, lento demais para ser acidental. Um pequeno choque, quase imperceptível, mas que ficou comigo. Achei que seria bom sair um pouco do clima de trabalho, continuou ela. É, bom mesmo, respondi, tentando não parecer tão consciente da proximidade. Viviane passou por nós, piscando como quem sabe mais do que deveria. Vou deixar vocês conversarem. Clara, não sequestra o rapaz a noite inteira, provocou. Clara revirou os olhos, contendo um sorriso. Ficamos lado a lado perto da piscina, observando o reflexo das luzes tremendo na água. O som das conversas atrás de nós virava ruído distante. Faz tempo que não recebo gente aqui, ela disse, mexendo devagar na taça. Andei, reorganizando a vida. Não perguntei nada. Ela parecia falar no ritmo dela, e isso bastava.
O silêncio às vezes pesa, continuou. Depois da separação, principalmente. Olhei para o lado. Clara mantinha os olhos no reflexo da água, como se ali fosse mais fácil admitir certas coisas. Imagino que tenha sido difícil, falei, tentando não soar invasivo. Foi, e ainda é. Mas estou aprendendo, respondeu, com um sorriso que durou pouco. E você? Mora sozinho? Contei sobre a faculdade, o trabalho, a rotina dividida entre bicos e estudos. Ela ouviu com interesse verdadeiro, daquele tipo que não se finge. Você parece alguém que carrega mais do que diz, comentou. A frase ficou pairando no ar. Antes que eu pudesse responder, ela ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, gesto simples, mas que expôs a curva do pescoço iluminada pelas luzes. E então aconteceu, um toque leve no meu braço. Delicado, breve, como se ela tivesse se apoiado em mim por um segundo sem perceber. Mas eu percebi. O corpo inteiro percebeu. O ar entre nós ficou diferente, mais denso, como se aguardasse uma decisão. Por um instante, senti que ela também percebeu. Seus olhos encontraram os meus, firmes, atentos, quase perguntando sem palavras. Mas Clara respirou fundo, olhou para o quintal e recuou meio passo. Afastou a própria taça dos lábios, como se precisasse se lembrar de alguma regra interna. Aproveite a noite, Hugo, disse com suavidade, tocando meu ombro antes de se virar. Não era um afastamento frio. Era um gesto de quem sabe exatamente o que está sentindo, e teme avançar. Fiquei ali, parado, observando-a caminhar de volta para os convidados. O vestido dela se movia com leveza, e cada passo parecia calculado para não revelar o que o momento quase revelou. A festa continuou, mas eu já sabia que aquela noite não seria como as outras. Tinha sido o primeiro sinal, discreto, velado, porém inconfundível, de que algo entre nós estava começando a respirar. A festa tinha terminado havia algumas horas quando meu celular vibrava no criado mudo. Era madrugada, e eu ainda estava desperto, pensando na maneira como Clara tinha se afastado de mim antes que qualquer coisa realmente acontecesse. Atendi sem olhar o número, e me arrependi assim que ouvi a voz. Hugo? Um homem falou, com uma calma tão forçada que soava como ameaça. Sou o Rafael, ex-marido da Clara. Meu corpo gelou. Acho que você ligou para o número errado, respondi, tentando ganhar tempo. Não liguei errado. Sei quem você é, vi seu nome no contato do serviço de manutenção. Só queria conversar. A palavra conversar veio carregada de algo que eu não conseguia definir. Não era raiva aberta, mas havia um tom de posse, de quem acredita ter algum direito sobre um território que perdeu. Não entendo por que está me ligando, falei. Vou ser direto, garoto. A Clara está num momento sensível. E tem muita coisa, ainda em jogo. Você não faz ideia do que acontece quando ela se apega rápido demais. Só estou dizendo, cuidado onde pisa. A ligação terminou ali mesmo. Sem despedida, sem explicação. Fiquei sentado na beira da cama, sentindo a respiração pesada num quarto silencioso demais. Parte de mim sabia que eu deveria ignorar aquilo. Outra parte, a maior, sentia que não conseguiria dormir enquanto não olhasse nos olhos dela. Peguei a moto e fui até o Jardim das Figueiras. Quase 2 da manhã. O portão lateral, sempre ele, continuava entreaberto, como se me esperasse. Entrei devagar, sem fazer barulho. Clara estava no quintal, sentada perto da piscina apagada, usando uma camiseta larga e calça de moletom. O cabelo preso de qualquer jeito. Sem maquiagem. Parecia cansada de verdade, como se a noite tivesse sugado cada pedaço da armadura que ela usava durante o dia. Quando ela me viu, não se assustou. Apenas respirou fundo, como se já soubesse que eu viria. Hugo, aconteceu alguma coisa? Sentei ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas perto bastante para ela perceber que eu estava ali por escolha, não por impulso. Seu ex-marido me ligou, falei, direto. E o jeito dele falar não foi normal.
Clara fechou os olhos por alguns segundos, apoiando os dedos nas têmporas. Ele não deveria ter feito isso, murmurou. Ele sempre tenta, de alguma forma, me puxar de volta. Ficamos em silêncio por um tempo. O pátio parecia outro lugar àquela hora, sem música, sem convidados, só a luz fraca do poste da rua entrando pela lateral. Não foi uma separação barulhenta, ela continuou. Ele não gritava. Ele só desaparecia. Por dias, semanas. Voltava como se nada tivesse acontecido. E eu fingia que estava tudo bem. Por anos. Ela falava sem teatralidade. Apenas despejava verdades que talvez nunca tivesse dito em voz alta. O desgaste não é só quando alguém vai embora, disse, olhando para a água parada. Às vezes é quando a pessoa volta, como se você fosse obrigada a esperar. Senti a garganta apertar. Não de pena, de admiração. Era raro ver alguém ser tão honesto consigo mesmo. Eu não quero te expor a nada disso, Hugo, ela disse, virando-se para mim. Você é jovem, tem sua vida, seus planos. E deve achar que eu estou quebrada. Não acho, respondi na hora. Mas também não quero criar rótulo nenhum. Só quero sinceridade. De você comigo. E de mim com você. Ela ficou olhando para mim por vários segundos, avaliando cada palavra como se precisasse ter certeza de que eu falava sério. Então, de forma delicada, quase hesitante, segurou minha mão por um instante. Um toque curto, contido, mas firme, como quem finalmente encontra um ponto de apoio depois de muito tempo flutuando. Não houve abraços, nem dramaticidade. Apenas aquele gesto silencioso, que dizia mais do que qualquer explicação longa poderia dizer. Quando fui embora, o portão ainda estava entreaberto. E eu percebi que, de algum jeito, Clara também estava, não totalmente aberta, não completamente fechada. Apenas, permitindo que eu entrasse aos poucos. E aquilo, para mim, já era o suficiente para continuar voltando. A mensagem chegou numa terça-feira, perto do horário do almoço. Eu estava no intervalo da faculdade quando o celular vibrou. Clara, Hugo, acho que o filtro da piscina está com problema. Você consegue passar aqui hoje? Li a frase uma vez. Depois outra. O filtro dela era novo, eu mesmo tinha conferido na última visita. Mas não hesitei, respondi que sim. E senti aquela mesma tensão familiar no peito, como se cada passo entre nós fosse planejado por algo que nenhum dos dois nomeava. O calor era daqueles que grudam na pele quando cheguei ao Jardim das Figueiras. O portão lateral estava, como sempre, entreaberto. Empurrei devagar e encontrei o quintal silencioso, sem música, sem visitas. Só os pássaros e o som distante de um ar-condicionado vizinho. Clara surgiu na porta de vidro, segurando 2 copos grandes de limonada. Vestia um short de algodão claro e uma camiseta cinza caída no ombro. Sem maquiagem, olheiras suaves, o cabelo preso num coque frouxo. Pela primeira vez, ela parecia humana. Sem a elegância controlada de sempre. E mais bonita justamente por isso. Fiz limonada, disse, com um sorriso cansado. Está quente demais para fingir que não está. Aceitei o copo, e o toque gelado na mão quase me fez suspirar. Clara deu alguns passos até a borda da piscina, observou a água e apontou para o motor. Ele está fazendo um barulho estranho, eu acho. Aproximei-me, liguei o equipamento, ouvi o som forte e constante. Clara, o filtro está perfeito, falei. Ela não respondeu. Apenas deu um gole na limonada, desviou o olhar e se sentou na espreguiçadeira, cruzando as pernas devagar, como se buscasse o posicionamento certo para um pensamento difícil. Eu sei, admitiu, depois de alguns segundos. Não sei pedir para você vir. Então inventei um motivo. Senti o ar mudar. Não era um momento de flerte, nem de tensão romântica. Era outra coisa, vulnerabilidade simples, crua, quase desconfortável. Aproximei-me um pouco, mas não sentei. Queria que ela definisse a distância. Clara, está tudo bem? Ela passou a mão pela testa, respirando fundo,
como quem libera algo que segurou por dias. Desde aquela noite, desde a ligação do Rafael, eu fiquei tentando colocar cada coisa no lugar. E percebi que não sei mais como lidar quando alguém é. Ela buscou a palavra com cuidado, gentil. Ficamos em silêncio. Um silêncio bom, que não exigia respostas. Eu não queria incomodar, ela continuou. Só, não queria ficar sozinha hoje. Sentei na espreguiçadeira ao lado, deixando um espaço de respeito entre nós. O calor parecia menor ali, como se a presença dela diminuísse tudo o que antes pesava. Se você quiser que eu vá embora, eu vou, falei. Ela me olhou pela primeira vez desde que confessara o pretexto. Os olhos tinham algo que não era tristeza, nem desejo, era franqueza pura. Você não precisa ter cuidado comigo, Hugo. Eu já tive cuidado demais na vida. A frase pairou entre nós como um aviso e um convite ao mesmo tempo. Eu quis tocá-la. Não como antes, não como a música e as luzes da festa sugeriram, mas de um jeito mais simples, mais sincero. Porém fiquei imóvel. Era ela quem precisava decidir. Ela ajeitou a camiseta no ombro, tomou o último gole da limonada e disse, num tom mais leve. Obrigada por vir. Mesmo sem motivo. Ficamos ali ainda algum tempo, sem falar muito, observando a água quase imóvel da piscina. A tarde era quente, mas estranhamente confortável. Nada parecia urgente. Quando me levantei para ir embora, Clara também se levantou, como se quisesse acompanhar o movimento. Até breve? Perguntei. Ela segurou a borda da camiseta, respirou fundo, e respondeu de maneira simples, porém carregada de significado. Até breve, Hugo. Nenhum toque. Nenhum gesto ousado. Mas a proximidade intensa, aquela que não precisa de pele, ficou ali entre nós enquanto eu atravessava o portão sempre entreaberto. E, pela primeira vez, me ocorreu que talvez aquele portão fosse um espelho dela, nunca totalmente fechado, nunca completamente aberto. Apenas esperando que alguém atravessasse com cuidado. 2 dias depois do pretexto do filtro, recebi uma mensagem curta de Clara. Se puder passar aqui hoje à tarde, precisamos conversar. Não havia emoji, não havia suavidade. Só a frase direta, que me acompanhou durante todo o caminho até o Jardim das Figueiras. O portão, sempre ele, estava entreaberto, mas pela primeira vez senti que talvez a fresta fosse menor. O quintal estava fresco, com uma música ambiente bem baixa, quase imperceptível. Clara me esperava na varanda, de braços cruzados, apoiada na mesa de madeira. Usava uma blusa de tecido leve e calça escura, simples, mas a postura entregava que ela havia ensaiado aquela conversa. Oi, cumprimentei, tentando decifrar seu rosto. Oi, Hugo. Obrigada por vir. Algo na voz dela não era igual. Não era frieza, era cautela. Cautela demais. Ela fez um gesto para que eu me sentasse. Permaneci de pé por alguns segundos, até ela insistir com um olhar. Sentei devagar. Eu pensei muito nos últimos dias, ela começou, segurando a própria mão como se evitasse que ela tremesse. E percebi uma coisa que eu não queria admitir. Esperei. Respirei fundo. O ar estava leve, mas a expectativa pesava. Você quer mais, Hugo? A frase saiu baixa, mas firme. E eu tenho medo do que isso vira. Senti meu peito encolher. Não porque ela estava errada, mas porque ouvi-la dizer aquilo, daquele jeito, me atingiu diretamente. Eu quero mais sim, respondi, sem fugir. Não estou escondendo isso. Não quero ficar inventando desculpas só para vir aqui. Ela fechou os olhos por um instante, como se confirmar aquilo tornasse a conversa mais difícil. Eu ainda estou me reconstruindo, continuou. Parte de mim quer abrir espaço. E outra parte está em alerta, dizendo que tudo isso é rápido demais. Que eu posso bagunçar sua vida. Ou você pode bagunçar a minha. Ficamos em silêncio. O vento balançava as folhas do jardim, e a música parecia um convite para desistirmos de falar, mas ela insistiu. Eu não quero criar dependências, Hugo.
Não quero confundir companhia com necessidade. Tenho medo de repetir histórias. Medo de você preencher vazios que não são seus. Medo de achar no seu cuidado aquilo que eu mesma deveria resolver. As palavras dela vinham calmas, sinceras, doloridas, como quem desmonta uma parede tijolo por tijolo sabendo que precisa erguer outra depois. Eu respirei fundo e, pela primeira vez desde que a conheci, senti que avançar podia ferir quem eu dizia querer proteger. Clara, falei, devagar. Eu gosto de você. Gosto do jeito que fala, do jeito que pensa, do jeito que tenta controlar o caos mesmo quando ele já está tomando forma. Mas eu não quero te empurrar para nada. Nem quero ser mais um peso. Ela me olhou com surpresa, talvez esperasse insistência, talvez esperasse bravura juvenil. Mas eu não queria machucá-la só para provar que eu poderia ficar. Se você precisa de tempo, continuei, eu dou. Não vou forçar nada. Não quero te apertar num espaço onde você ainda não consegue respirar. Clara desviou o olhar rapidamente, como se aquela compreensão a pegasse despreparada. A respiração dela ficou leve, quase silenciosa. Hugo, ela sussurrou, obrigada. Havia sinceridade ali. E medo também. Medo de perder, medo de ganhar, medo de sentir. Levantei devagar. Ela me acompanhou até o portão. Não tocou em mim. Não segurou meu braço. Mas os olhos dela diziam algo diferente de distância, diziam respeito. Quando coloquei a mão no portão, ela chamou meu nome com a voz mais suave da tarde. Cuide de você. Assenti, com um nó na garganta. Você também. Saí. Não houve beijo, abraço, nem promessa. Apenas a constatação de que, às vezes, o gesto mais maduro não é insistir, é recuar com cuidado. Enquanto caminhava até a moto, percebi que o portão, pela primeira vez, não parecia me convidar a voltar. E mesmo assim, eu sabia que aquela história ainda não tinha terminado. Não por falta de vontade, mas porque ambos precisavam respirar antes de qualquer próximo passo. Depois da conversa com Clara, passei 2 dias num silêncio que parecia maior do que realmente era. Nem mensagens, nem sinais, nem pretextos de manutenção. Eu queria respeitar o espaço que ela pediu, e também entender o que aquilo mexia em mim. Foi nesse intervalo que meu celular tocou. Número desconhecido. Hugo? É a Viviane. A forma como ela dizia meu nome parecia sempre carregar 3 intenções diferentes. Oi, tudo bem? Depende. Você tem 1 minuto? Perguntou, com aquele tom meio irônico, meio sincero. É sobre a Clara. Meu corpo inteiro ficou alerta. Tenho, claro. Ótimo. Estou no quintal aqui de casa. Se quiser passar, a gente conversa melhor do que por telefone. Hesitei, mas algo na voz dela não era provocação pura. Havia preocupação ali, uma que ela tentava disfarçar sob a postura expansiva que sempre carregava. Minutos depois, bati no portão da casa 130. Viviane abriu com um vestido leve, taça na mão, cabelo solto. O perfume dela sempre chegava por último, como se decidisse entrar no ambiente depois. Entra, Hugo. E relaxa, não vou te morder, ainda, disse, rindo do próprio exagero. O quintal dela era mais colorido que o de Clara, cheio de plantas altas e vasos grandes. A luz do fim da tarde deixava tudo num dourado suave. Quer água, vinho, suco? Perguntou, levantando a taça. Água está ótimo. Ela serviu. Observou meu rosto com atenção desconfortável de tão certeira. Você está com cara de quem levou um balanço emocional recente, comentou. A Clara falou com você, né? Assenti. Viviane se sentou na espreguiçadeira e me fez sinal para sentar na outra. Cruzei os braços, atento. Vou ser direta, disse. A Clara não sabe lidar com o que é gentil. Nunca soube. Isso assusta ela mais do que qualquer coisa que o ex fez. A frase ficou presa no ar. Pesada, mas verdadeira. Ela disse que está com medo, respondi. Claro que está.
A vida dela virou uma coleção de remendos. E aí aparece você, com essa calma de quem não está tentando tomar nada dela. Isso é quase perigoso. Arqueei a sobrancelha. Perigoso? Para quem está acostumada a viver em alerta, sim, explicou. Ela está vendo você como começo. E isso a deixa apavorada. Viviane tomou um gole de vinho, sem tirar os olhos de mim. Por isso ela te afastou, continuou. Não porque não quer, mas porque não sabe querer sem sentir que está perdendo o controle. Fiquei em silêncio. As palavras se encaixavam demais. Então, naturalmente demais, Viviane cruzou as pernas, inclinou-se um pouco e disse: E se você quiser alguém que não tenha medo de você, Hugo, alguém que saiba exatamente o que quer? Foi ali que percebi o que estava acontecendo. A oferta. Velada, mas clara como água. Viviane, comecei, mas ela levantou a mão. Calma. Eu não sou uma vilã de novela, brincou. Só estou dizendo que existem caminhos mais fáceis do que tentar entender a Clara. Ela é linda, forte, inteligente, mas é uma bagunça emocional. Eu também sou, mas pelo menos eu admito. A sinceridade dela era desconcertante. Eu gosto da Clara, falei, firme. Não estou procurando substituto. Viviane sorriu, não surpresa, mas satisfeita, como quem já esperava. Sabia que você diria isso. Só queria confirmar se você sabia também. Pegou 2 taças, encheu uma com o vinho da garrafa e ergueu levemente. Então, disse, levantando a taça na minha direção, um brinde. Brinde a quê? Perguntei. Ela sorriu com uma ironia suave, mas sem tristeza. Ao que poderia ter sido. E ao que não deve ser. Bati minha taça na dela, ainda que com água. Viviane inclinou a cabeça, estudando meu rosto por um último instante. Vai com calma com a Clara, Hugo. Ela merece alguém que não desista ao primeiro empurrão. Mesmo que ela ache que não merece nada. O sol já quase sumia quando me levantei para ir embora. Ao passar pelo portão da casa dela, senti algo apertar no peito, não por Viviane, mas pelo que ela tinha confirmado. Clara estava fugindo não de mim, mas de algo dentro dela mesma. E eu, pela primeira vez, percebi que talvez precisasse ser mais paciente do que imaginei. E mais firme do que ela esperava. Os últimos dias de verão chegaram como quem não quer incomodar, abafados, silenciosos, com aquela luz branca que faz as ruas parecerem mais vazias. Eu passava as tardes empacotando minhas coisas no pequeno quarto da República, separando o que voltaria comigo para a faculdade e o que ficaria guardado até o próximo semestre. Entre roupas, cadernos e ferramentas, meu celular seguia mudo. Nenhuma mensagem de Clara. Nenhuma brecha, nenhum pretexto, nenhum passa aqui se puder. E, estranhamente, eu entendia. Toda vez que lembrava da conversa na varanda, o medo dela, o cuidado, o recuo, eu percebia que insistir agora seria quase como pressionar uma ferida antes de cicatrizar. Ainda assim, o silêncio pesava. Mais do que eu queria admitir. No penúltimo dia antes de eu ir embora, decidi fazer algo pequeno, passar pela rua dela. Não para bater no portão. Não para tentar um reencontro. Só, para ver a casa. Talvez porque, de alguma forma, aquela casa tinha se tornado o mapa de um território emocional novo para mim. Dirigi devagar pelo Jardim das Figueiras, até o familiar portão lateral sempre entreaberto aparecer no campo de visão. Mas, naquele dia, o portão estava fechado. Não trancado, apenas ajustado até encostar. As luzes da cozinha estavam acesas, mas não havia movimento. O quintal parecia quieto, como se respirasse junto com o bairro. Foi Viviane quem me tirou desse transe. Hugo? Olhei pelo retrovisor e a vi caminhando até mim, com um vestido leve e o mesmo sorriso ambíguo de sempre, metade provocação, metade sinceridade. Abaixei o vidro. Oi, Vivi. Tudo bem? Mais ou menos. E você? Parece que veio se despedir sem avisar ninguém. Dei um sorriso curto. Estou indo embora amanhã cedo.
Ela apoiou o braço na janela do carro. Sabia que a Clara viajou? Disse sem rodeios. Meu peito afundou um pouco. Viajou? Sozinha. Disse que precisava respirar, colocar a cabeça no lugar. Viviane suspirou. Não é fuga, antes que você pense. É o jeito dela de não cair na própria armadilha. Assenti, absorvendo a informação com uma mistura de alívio e perda. Eu não ia procurar ela hoje, falei. Só, queria passar por aqui. Viviane sorriu de leve, dessa vez sem ironia. Você fez mais pela Clara do que imagina, sabia? Ela inclinou a cabeça. Mesmo sem final feliz imediato, deixou uma marca boa. Coisa rara. Não sei se deixei marca em alguém, murmurei. Deixou. Eu conheço a Clara. Quando ela fecha portas, é para sempre. Você é a exceção. Mesmo que ela não saiba o que fazer com isso ainda. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O vento quente da noite balançava o cabelo dela, e havia uma sinceridade inesperada no olhar. Então é isso? Perguntei, mais para mim do que para ela. Por agora, sim. Ela deu 2 toques leves no teto do carro. Mas histórias que começam devagar têm mania de reaparecer quando a gente menos espera. Sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Me despedi dela, dei uma última olhada para o portão fechado e segui viagem. No dia seguinte, enquanto colocava a mochila no banco do passageiro, meu celular vibrou. Um número desconhecido, mas não era o de Rafael. A mensagem era curta. Boa viagem, Hugo. Só isso. Nenhum nome, nenhum emoji. Mas eu sabia. Clara. Guardei o celular no bolso, respirei fundo e entrei no carro. Não respondi. Não por orgulho, mas porque senti que ali, naquele silêncio mútuo, havia uma espécie de respeito. Ela no processo dela. Eu no meu. Quando peguei a rodovia, percebi que tinha levado muito pouco comigo. Algumas roupas, livros, ferramentas, e um único detalhe que não consegui excluir do celular. O código do portão da casa 128. Não precisava dele para nada. Mas não conseguia apagar. E talvez, só talvez, isso já dissesse tudo sobre o que aquela temporada deixou em mim. Sobre presença, sobre limites, sobre brechas que a gente aprende a atravessar sem destruir nada. O verão terminou. Eu fui embora. Mas algo em mim ficou entreaberto, do mesmo jeito que aquele portão sempre esteve.